gente! Agora eu vou falar um pouquinho sobre qualidade dos serviços, né? Me aprofundar. Inclusive, esse vídeo vai dar um suporte para vocês fazerem aquela sugestão de interação que eu coloquei no primeiro vídeo, né? E aí vamos nos aprofundar um pouquinho sobre isso. Qualidade dos serviços. Antes de adquirir um serviço, o cliente possui uma expectativa com base em suas necessidades individuais, com relação a experiências passadas, as recomendações de terceiros ou propaganda. Então, sempre, né, quem contrata um serviço tem uma expectativa e geralmente essa expectativa é bem grande, né? Então é importante você entender qual é essa expectativa para saber se o seu serviço vai suprir essa expectativa e a meta, né, é superar essas expectativas. Após consumirem um serviço, né, as pessoas comparam a sua qualidade esperada com o serviço que receberam. Então eles vão pesar isso. O que eu esperava desse serviço, o que eu recebi? Foi além? Foi aquém? Foi ok? Né? Então, assim, entender isso. Né? Qualquer ponto com uma experiência negativa pode gerar uma impressão generalizada do atendimento. Então eu fiz tudo certinho no meu processo. Né? No último, quando eu fui entregar o meu serviço, né, a pessoa que foi entregar estava com problema pessoal, estava mal-humorada, não foi simpática. A pessoa não tem jeito. O consumidor generaliza aquilo de uma forma negativa, uma impressão negativa, e foi tudo por água abaixo. Por isso que projetar um serviço, ele requer, assim, muita atenção a todos os 7 P's, né? E muita atenção às 4 etapas na hora de planejar, né? Analisar, a fase de planejamento, a fase de implementação e a fase de controle, né? Para que você possa, né, detectar, projetar N situações e como resolver N situações. E, assim, já pensando nos serviços, o objetivo maior é que a maioria dos clientes, eles têm essa expectativa não só alcançada, mas superada. Existe um serviço que sempre vai conseguir de forma 100% superar as expectativas dos consumidores? Eu acho difícil, né? Eu acho quase impossível, porque a gente não tem controle sobre essa cabecinha das pessoas, né? E cada pessoa tem uma expectativa e às vezes essa expectativa é inatingível. Por exemplo, eu trabalho com vestidos. Às vezes chega uma cliente aqui, né? Eu até já contei isso em sala de aula, os alunos morreram de rir, né? Chegou uma cliente, ela disse assim: olha, eu vou te ser bem sincera, né? Eu já fui em todos os ateliês da cidade, não gostei de nenhum, não confiei em nenhum. Eu fui nas lojas, citou todas as lojas que ela foi, não gostei de nada, nada me vestiu bem, né? E, pra te ser sincera, eu vou te mostrar algumas referências aqui, mas nada eu amei, nada. Gente, eu olhei para aquela cliente e a única coisa que eu soube dizer é que eu disse assim: nossa, você foi nos concorrentes que eu super admiro, né? Você viu, assim, você está me mostrando referências que eu particularmente acho maravilhosas. Então, se você, né, com isso que eu considero maravilhoso, você não se encantou e não atingiu suas expectativas, eu acho que, sinceramente, eu acho que eu não vou também suprir essas suas expectativas, né? E essa cliente terminou fechando comigo, né? Ela disse assim: nossa, você foi muito sincera. Mas foi algo que eu respondi assim, sem nem pensar muito, porque de fato eu me surpreendi com a expectativa. Aquela cliente tinha uma expectativa tão alta que nada que ela via, né, chegava nem perto do que ela queria, como ela queria estar naquele momento. Então, assim, eu fazendo o vestido, né, se eu não tivesse colocado ela assim numa situação real, ela estava numa situação imaginável, né, uma utópica, ela não iria ficar satisfeita com nenhuma versão que fosse apresentada, né? Então, assim, há situações em que o problema não é com o serviço em si. Então, assim, é impossível você satisfazer de forma unânime todas as pessoas, né? Porque, de fato, você não gerencia essa expectativa que a pessoa já traz consigo, né? Quando você consegue no atendimento filtrar e a pessoa é sincera, né, você consegue já, com o que você vai oferecer, saber se aquele serviço possivelmente vai suprir ou não, né?
mas é uma coisa difícil e essa unanimidade não existe. Mas aqui a gente vai falar sobre os aspectos por trás dessa qualidade, como as pessoas percebem a qualidade de serviço e como a gente pode mensurar essa qualidade no serviço. Primeiro, né, como as pessoas identificam a qualidade, né? Qualidade superior, né? É aquela que foi além do que eu esperava. Nossa, eu contratei isso, mas eles foram além do que eu esperava, me entregaram muito melhor do que eu imaginava, num prazo antes, ou foi afetivo, teve afeto no meio, não foi uma relação só comercial. Então é quando você consegue esse nível. O segundo nível é quando está dentro da zona de tolerância. Olha, né, eu recebi compatível do que eu contratei, né? Foi compatível com o que eu esperava, com o que eu paguei, foi ok, né? Teve alguns probleminhas, mas eu acho que estava dentro da expectativa do que eu imaginava. E o 3 é quando a qualidade está abaixo do nível da sua expectativa, do esperado. É quando o cliente fica insatisfeito. Aqui o cliente se torna possivelmente advogado da marca. Aqui ele, ok, não reclamou, mas ele não chegou ao ponto de ficar tão feliz a ponto de recomendar. E aqui, né, ele possivelmente pode ser contra a sua marca. Ele pode advogar contra, ele pode fazer algum comentário, ele pode fazer um boca a boca não positivo. Enfim, o cliente não ficou satisfeito, ficou triste com o que ele recebeu. E os fatores que interferem nessa percepção da qualidade? A questão da confiança, né? A empresa é confiável no fornecimento de serviço conforme prometido, né, no curso do tempo, né? E como, já que eu estou falando em projetar um serviço, como eu posso aumentar essa minha confiabilidade em todo o processo, em todas as etapas do meu serviço? Eu tenho como projetar essa confiança. A capacidade de resposta, né? A questão de cumprir o prometido no prazo certo. São muitas queixas com relação ao não cumprimento de prazo de serviços. Então, qual é essa minha capacidade de resposta? Mesmo se tiver algum problema imprevisto, eu vou conseguir entregar a tempo? Quanto tempo eu digo que eu entrego determinado serviço? Na hora que eu vou projetar esse tempo, né, eu já tenho que pensar numa possibilidade mais pessimista. Deu errado nisso, então meu prazo é esse. Porque aí, se eu entrego antes, eu vou estar, né, surpreendendo o meu cliente. E nunca o contrário. Com relação à segurança, né, o conhecimento e a cortesia dos funcionários, transmitindo confiança, segurança. Como é que eu transmito essa minha segurança, né, com o meu serviço? Eu posso projetar essa segurança. Sabendo desses aspectos, eu posso projetar isso. Com relação à empatia, atenção individualizada, dispensada ao cliente, me colocar no lugar do cliente. Como é que eu vou projetar isso? Como é que eu vou treinar os meus funcionários para isso? Em que situações eu posso mostrar essa minha empatia da empresa para com o cliente? E com relação aos itens tangíveis, né, como a gente já falou, os palpáveis, né? Como são as instalações físicas, como são os equipamentos, o pessoal, o material de comunicação do fornecedor de serviços. Nesses itens tangíveis, uma papelaria personalizada, né, na consultoria, ele passa uma segurança maior, né? Ele é um item tangível que transmite uma confiabilidade maior, né? A questão de uma loja, né? A harmonização da loja, ela me transmite isso. Como o vendedor, a pessoa que vai prestar o serviço vai se comportar? Que linguagem ele vai me cumprimentar? Como ele vai estar se vestindo? Né? São itens tangíveis que são projetados, né, que interferem nessa percepção da qualidade do cliente com relação ao serviço. Perguntas relacionadas à qualidade, né? Então, assim, o que você precisa entender? Os funcionários da empresa, eles são prestativos e capazes de fornecer pronto atendimento? Como é isso? Eles estão sendo bem treinados, os meus funcionários? Os funcionários do serviço são bem informados, educados, competentes e dignos de confiança, né? A empresa de serviço fornece atenção cuidadosa, personalizada, né? Eu precisei, né, de alguma coisinha a mais e eles
eles falaram, né, eu particularmente sou uma consultora de serviço, que eu acho super chato, né, eu pedir alguma coisa diferente no trâmite que não vai interferir, que eu sei que não vai interferir em custo, nem em tempo de execução, e às vezes a pessoa, né, trava. Não estava previsto dessa forma, não posso, né? Como eu posso dar essa atenção e ser, né? E na medida do possível dizer, não tem problema, eu posso fazer isso. Né? Isso são perguntas relacionadas à qualidade que, quando respondidas de uma forma positiva, ajuda nessa percepção de qualidade do serviço e ajuda a atingir a expectativa e, quiçá, né, superar as expectativas desse consumidor. Como melhorar o nível de satisfação do cliente com relação aos serviços? Primeiro você precisa pesquisar, fazer uma pesquisa para descobrir o quanto seus clientes atuais estão realmente satisfeitos ou insatisfeitos. Para medir essa satisfação, primeiro eu tenho que saber quais são os fatores importantes de sua satisfação. Eu preciso entender, mesmo essas expectativas sendo muito subjetivas e pessoais, né, quais são os fatores que eles percebem como de qualidade naquela prestação de serviço. Eu preciso mapear isso e avaliar o desempenho, né, de cada um desses itens, tanto da empresa que eu quero analisar, como dos concorrentes, e fazer uma comparação. E aí eu consigo saber em que nível de satisfação os meus clientes estão e como eu posso melhorar. Há uma escala para isso, né, que você pode utilizar nessa pesquisa. O cliente muito satisfeito, o cliente relativamente insatisfeito, o indiferente, o relativamente satisfeito e o muito satisfeito. Os resultados dessa pesquisa podem estimar o número de clientes fiéis a uma empresa e os que estão em risco de desistir, os que falam mal, né, os que não recomendam, né, os que são advogados, os que estão ok, mas que sentem que a empresa precisava fazer um pouquinho a mais para encantá-los. Então você consegue entender esse nível de satisfação. E aí, como melhorar o nível de satisfação do cliente? Eu coloquei 3 situações. Primeiro, se a maioria das notas, né, entram na faixa de 2 e 3, possivelmente há um problema na entrega do serviço básico da empresa. Neste caso, deve certificar se o produto básico entregue pela empresa cumpre os padrões definidos pelo cliente. Então, clientes insatisfeitos, há algum problema, né, no produto básico que está sendo entregue da empresa. Ele não está cumprindo os padrões definidos. Uma situação 2. Se a maioria dos clientes se apresentarem como indiferentes ou satisfeitos, provavelmente estão contentes com o serviço básico. Mas eles não estão no nível muito satisfeito. Não ultrapassou a expectativa. Foi só competente, foi ok. Mas gostariam de ter um conjunto consistente de serviços suplementares que tornem o básico mais eficaz, né? Eles ainda estão no nível abaixo de se tornarem advogados da marca. Eles não falam mal, eles não têm muito o que reclamar, mas eles também não têm muito o que elogiar e que recomendar. Neste caso, deve-se aumentar a sua faixa de serviços de apoio e desenvolver estratégias de recuperação preventiva para corrigir falhas que ocorram na entrega dos serviços. E o terceiro, a maioria dos clientes inteiramente satisfeitos. Isto acontece quando a empresa já tem a cultura de ouvir seus clientes e, por isso, já incorporaram um número significativo de elementos que acrescentam valor ao produto básico. Não se pode esquecer, porém, que esses elementos podem ser copiados pelos concorrentes. Portanto, a empresa deve sempre ouvir constantemente seus clientes e procurar novas maneiras de encantá-los. A melhor forma, né, de ouvir o cliente, né, aqui a gente pode fazer uma pesquisa de questionário, né? Mas a melhor forma de saber esse nível de satisfação do cliente é você escutar, né? Escutar esse cliente, ter esse contato com o cliente, pegar um feedback, sabe, uma conversa informal, né, em que ele fala o que a empresa poderia melhorar, o que ela não foi boa, qual era a expectativa dele. Então, essa conversa é muito importante, né, para que você realmente
saiba esse nível de satisfação do cliente, saber onde é que está o problema e como melhorar isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa percepção da qualidade do serviço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!